Evangelho de São Mateus, capítulo de número 26, versículo 30. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Amém? Continue com a Bíblia aberta aí um pouquinho, mas olha para mim aqui nessa hora. O Senhor Jesus, ele cita uma profecia que está lá em Zacarias capítulo 13, versículo 7, onde diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. É uma profecia que Zacarias ele tinha entregado, e Jesus cita aqui, após dizer que todos os discípulos, naquela noite, eles escandalizariam nele. O que Jesus quis dizer com isso, meus irmãos? Que os discípulos, naquela noite, eles seriam feridos, eles seriam machucados, eles seriam ofendidos e eles seriam humilhados. Tudo isso está reunido numa palavra só: vós vos escandalizareis em mim. Essa expressão, ela junta tudo isso. Os discípulos haveriam de se sentir humilhados, envergonhados, ofendidos, feridos e machucados pelo que estava prestes a acontecer naquela noite com nosso Senhor Jesus Cristo. E os discípulos haveriam de fugir, porque quando a pessoa está humilhada, envergonhada, ferida, a tendência da pessoa é fugir. E nós vamos ver que eles fugiram mesmo, porque lá no versículo 56 diz: então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Pois bem, e Jesus, ao dizer: esta noite vos escandalizareis em mim, Jesus disse: porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ou seja, para se cumprir o que o profeta Zacarias tinha profetizado. Mas Jesus, ele diz também, no versículo 32, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Ou seja, o Senhor Jesus, ele fala algo terrível que ia acontecer. Seria aquela noite que estava começando, uma noite terrível. Logo após tomarem a Santa Ceia, terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus deixou claro para eles que aquela noite seria uma das noites mais difíceis, né, para todos ali. Mas Jesus também, ele traz a esperança e a certeza que ele haveria de ressuscitar e iria diante deles para a Galileia. Agora o 33 está escrito: mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Meus irmãos, observe o que Jesus está dizendo aqui, para que nós possamos ter ciência do quão pesada foi aquela noite para Jesus e seus discípulos. Nós talvez não conseguimos ter noção do quanto foi difícil aquela noite. Eu peço aos irmãos para hoje ainda, qualquer hora do dia, hora que os irmãos tiverem um tempo, em sua casa,
Pegue a Bíblia e leia o Salmo 88. É conhecido e chamado do salmo mais triste de todos os salmos. Esse Salmo 88 foi escrito por Emã, israelita, um homem de Deus. Só que Emã não está falando dele. É uma profecia a respeito dessa noite aqui, ó. Então, quando os irmãos lerem o Salmo 88, entenda que é Jesus que está falando ali. Porque foi Jesus mesmo que deu essas palavras para a irmã israelita. O Salmo 88 é um salmo muito triste. Dá para perceber a tristeza do Senhor Jesus ali naquele salmo. O que Jesus sentiu nessa noite. E o versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Se os irmãos continuarem lendo aí, os irmãos vão ver o que aconteceu naquela noite. Foi terrível. A traição de Judas. Jesus sendo levado como um salteador, como um ladrão, malfeitor. Os apóstolos fugindo. Pedro não fugiu a princípio. Ele tentou cumprir a promessa que ele fez a Jesus, que não iria negar Jesus, mas só que ele negou, né? Os irmãos continuam lendo aí, os irmãos vão ver que ele negou Jesus. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui. Na noite mais difícil, Jesus foi orar. E ele permaneceu na oração. Os discípulos não conseguiram permanecer em oração. Que nós possamos saber que se nós ficarmos acordados, somos do Senhor. Mas se nós dormirmos, também somos do Senhor, conforme está escrito lá em Tessalonicenses. Está escrito assim, Tessalonicenses. Eu vou ler para os irmãos aqui, para nós terminarmos essa palavra. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Agora preste atenção. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 10. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros também, como o fazeis. Veja, os discípulos dormiram, mas Jesus os desprezou? Não, eles deixaram de ser de Jesus, não. Mas a vontade de Jesus é que eles não tivessem dormido, que eles tivessem orado. Se os irmãos, se nós formos fracos na oração e não estamos conseguindo orar, ainda somos de Jesus, mas a vontade de Jesus
é que nós venhamos viver uma vida de oração. Amém? Principalmente quando tivermos aquele pressentimento que as coisas vão piorar, vão ficar ruim, porque às vezes nós sentimos aquela tristeza, nós sentimos um pressentimento que algo vai dar errado, que algo vai acontecer, então é aí que nós temos que orar mesmo, ir para a oração. E para terminar, vale salientar o que Jesus disse: a carne é fraca, o espírito está pronto, vigiai e orai. O que significa a carne ser fraca? É que a nossa carne é fraca para a oração. O nosso corpo é fraco para orar, para as coisas de Deus. Todo mundo, a carne, a pessoa está num corpo de carne e osso, a pessoa tem dificuldade para orar. O espírito quer orar, mas a carne, ela dificulta. Mas mesmo assim é possível orar, é possível viver uma vida na presença de Deus. Então ore, ore e ore. Amém. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.